Olá pessoal, tudo bem? Durante algum tempo nós vamos nos encontrar através desse canal. Eu quero desde já deixar à disposição o meu contato pessoal, que vocês já têm, para que, caso haja alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo para tirarmos essa dúvida, ok? Então vamos lá? O tema da aula de hoje é intertextualidade. A palavra intertextualidade traz um prefixo que a gente já conhece o significado. Inter significa dentro, no interior. Então, essa aula tem a ver com textos que ficam dentro de outros textos. Assim, a gente considera a intertextualidade uma interação, um diálogo que existe entre dois textos, no mínimo, podendo ser entre mais textos. Mas para que eu possa aplicar a intertextualidade, eu tenho que contar com o conhecimento de mundo do meu interlocutor. Então, no momento da produção do texto, eu tenho que me colocar no lugar do meu interlocutor e pensar se ele vai conseguir identificar aquela intertextualidade sobre a qual eu estou pensando. Assim, há duas maneiras, basicamente, de se perceber a intertextualidade. Uma delas é mais fácil, porque ela é explícita. O que significa ser explícito? É estar na cara, estar à mostra. Ela é facilmente notada no corpo do texto, justamente por causa desse conhecimento do senso comum por parte do leitor ou espectador. Um exemplo dessa intertextualidade explícita a gente encontra na série cinematográfica Shrek, né, aquele filme que todos nós conhecemos da Disney, em que a gente encontra a presença de diversas referências de outros contos de fadas ou contos infantis. Por exemplo, a gente tem lá o Gato de Botas, a gente tem as personagens importantes da trama de outras tramas da Disney, como Rapunzel, Branca de Neve, Cinderela, e até mesmo referência a outras produções hollywoodianas, como o filme Matrix e lendas medievais, etc. Mas para que a gente consiga pescar essa intertextualidade, a gente precisa ter conhecimento de mundo sobre elas. Em algum momento da vida da gente, a gente tem que ter lido ou assistido a alguma dessas referências no momento anterior a esse em que nós assistimos ao Shrek. Um outro tipo de intertexto, e esse um pouquinho mais difícil de ser identificado, é o intertexto implícito, porque ele é mais subjetivo e, portanto, ele vai depender de um olhar mais apurado do leitor ou do espectador. Muitas vezes, esse intertexto é colocado no texto de forma inconsciente pelo autor, justamente porque a nossa fala, ela é influenciada pelas falas do mundo. E algumas influências e referências de senso comum estão dispersas no mundo de uma forma que nós as utilizamos mesmo sem perceber. Um exemplo dessa intertextualidade implícita e que traz algumas intertextualidades explícitas também, a gente encontra na história da saga Crepúsculo, por exemplo. A primeira coisa que você lembra, que você vê quando você ouve ou assiste ao Crepúsculo, é a sua intertextualidade com o Drácula. A gente percebe logo a questão do vampirismo e consegue identificar numa boa. Mas quantos de vocês conseguiram atrelar isso à história da Bela e da Fera? A mocinha bonita, que tinha uma vida legal, perfeita, que se associa, que se apaixona com a fera, o vampiro. E eu vou mais profundamente ainda, abre espaço dentro da saga Crepúsculo para uma velha história de amor proibido lá do século XVI,
chamada Tristão e Isolda, ou mesmo Romeu e Julieta, em que Julieta tem que morrer ou prefere morrer para se encontrar com Romeu, que ela pensa ter morrido. Não é isso que acontece na série Crepúsculo também? E Tristão e Isolda é uma novela de cavalariça que também fala de um amor que é quase impossível de ser vivido por dois jovens, assim como na saga Crepúsculo. A intertextualidade, ela se dá através de alguns tipos de textos. O primeiro deles é a paráfrase, que é uma reprodução de um texto com as palavras de quem o está produzindo. É quando você lê um texto e você recria aquele texto com as suas palavras. É uma releitura. Nós não podemos confundir a paráfrase com o plágio. O plágio não é uma releitura, é uma cópia deliberada de uma determinada obra. Além da paráfrase, a gente tem a paródia, que é uma reprodução distorcida de um texto cuja intenção é ironizar o texto original ou criticar o texto original. E também temos a epígrafe, que se constitui numa escrita introdutória a outra escrita. Eu uso muito isso nas minhas aulas, quando eu coloco lá na frente, na primeira parte da aula, um poemazinho que tem a ver com a aula, ou uma tirinha ou uma charge que tem a ver com a aula. Isso é uma epígrafe. É a citação de um texto que tem a ver com o assunto geral do texto que você vai desenvolver a seguir. E a intertextualidade, ela não ocorre somente em filmes, como a gente viu até agora, né? Mas ela pode aparecer em diversas áreas do conhecimento, como a literatura, a pintura e a publicidade também. Vamos ver então agora alguns exemplos de intertextualidade na literatura. Talvez alguns de vocês já conheçam essa poesia, que é muito famosa, de Luís Vaz de Camões, um poeta classicista do século XVI, que diz assim: acompanhem comigo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Eu vou apresentar a vocês também um outro texto que fala sobre o amor. Esse texto é bíblico, está lá em 1 Coríntios 13, e um trechinho dele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E você deve estar se perguntando, mas por que ela está lendo essas duas coisas? Pois bem, há uma banda dos anos 80 chamada
Legião Urbana, que talvez você já tenha ouvido seus pais, seus tios ouvindo, ou de repente você mesmo goste, que fez uma junção dessas duas letras, tanto de Camões quanto de 1 Coríntios 13, e faz uma música maravilhosa. Ouçam só. Como eu não consegui fixar o vídeo aqui, está disponível para vocês o endereço no YouTube para que vocês assistam, ouçam essa música e acompanhem a letra. Nós vimos então um exemplo de intertextualidade na literatura que virou música. Agora eu quero mostrar para vocês um outro exemplo de intertextualidade na literatura. Esse poema é um poema da primeira fase do romantismo aqui no Brasil, feito pelo maior poeta desse período aqui, o Gonçalves Dias, e ficou muito famoso. Ele se chama Canção do Exílio. Acompanhe comigo. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Esse poema de Gonçalves Dias recebeu várias releituras numa outra fase literária conhecida como modernismo, que vocês vão estudar mais adiante. Uma delas que eu separei para a gente ler é do poeta Mário Quintana, da segunda fase modernista, que lê as palavras de Gonçalves Dias e faz uma releitura adaptando-a para a sua realidade naquela época. E diz assim, uma canção. Minha terra não tem palmeiras. Em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. E mais tarde, lá na terceira fase do modernismo, ao encontro dos compositores Tom Jobim e Chico Buarque, que também fazem a sua própria releitura de Canção do Exílio, transformando-a em música, cujo título é Sabiá, que diz assim: vou voltar, sei que ainda vou voltar, para o meu lugar. Foi lá e ainda é lá que eu hei de ouvir cantar uma sabiá. Cantar uma sabiá. E ainda há uma outra intertextualidade com o poema de Gonçalves Dias, que é muito conhecida por todos nós, que é um pedacinho do nosso hino nacional, que diz: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Muitos são os exemplos de intertextualidade na literatura. Mas sabiam que na pintura também existe intertextualidade? Bora lá para ver? Esse quadro da esquerda talvez seja o quadro mais famoso da história da arte no mundo inteiro. É a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que foi pintada entre 1503 e 1507. Mas é também uma das obras de arte mais parafraseados ou parodiados ao longo da história da arte. Em 1919, Duchamp, que também é um pintor modernista, da primeira fase, ele faz uma brincadeira com o quadro da Mona Lisa, conforme vocês podem observar. Em 1978, já na terceira fase do modernismo, é a vez de Botero, que pinta uma Mona Lisa totalmente diferente. E vocês acreditam que até propaganda a Mona Lisa já virou? Na década de 80, a Bombril, ao lançar o Mon Bijou, ela utilizou a figura da Mona Lisa para fazer a sua propaganda. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um conceito mais aprofundado de intertextualidade. Leiam comigo ali embaixo. O slogan da campanha diz: Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. O que acontece? A propaganda, ela utiliza-se do conceito
de Leonardo da Vinci ter em Mona Lisa sua obra-prima, e todos conhecem o conceito de obra-prima, e ela se apropria desse conceito para divulgar o seu próprio texto. A esse tipo de apropriação, não só citação, quando eu somente cito, eu tenho a intertextualidade. Quando eu me aproprio de um conceito, utilizando em meu favor, eu tenho o que a gente chama de interdiscursividade. Outra propaganda agora, mas agora da Coca-Cola, inclusive com a mudança do nome, Lisa Cola. E percebam que até na era dos GIFs, a Mona Lisa entrou em 2007 com a artista Daislia. Temos ainda alguns outros exemplos de intertextualidade na literatura. Temos, por exemplo, a tela Almoço na Relva, feita por Manet em 1863, que foi replicada por Picasso em 1961, através do seu cubismo. Ou a pintura clássica de Caravaggio, que retratou Baco, deus romano, latino, que foi representado anos mais tarde, 400 anos mais tarde, pela artista Cindy Sherman. E agora a gente vai ver a intertextualidade na publicidade, que é uma das que mais me diverte. Meu bem, você me dá água na boca. Já ouviram essa música de Rita Lee? Vocês podem até não ter ouvido, mas os criadores da campanha do leite condensado Moça ouviram e utilizaram de forma muito apropriada para comemorar os 50 anos da produção do produto. E essa manchete aí, hein? Está fazendo intertextualidade com o quê? Isso, acertou quem falou com o Google. E como é que a gente percebe? Pelas coresinhas utilizadas nas letras da palavra internet. E agora a gente vai ver uma série de propagandas que eu acho o máximo, que são as da Hortifruti. 007, o espigão que me amava, um agente a serviço de Sua Majestade o cliente, fazendo intertextualidade com o nome do filme ou da série de filmes 007, o espião que me amava. Esse outro aqui, Alface Americana, fazendo intertextualidade com o filme Beleza Americana. E olha ele aí de novo, o Chuchurek, de tão distante para a Hortifruti. Nem preciso explicar, né? Quem aí já viu o filme Edward Mãos de Tesoura? Quem não viu vai ver, hein? É super legal. E aqui a gente tem Edward Mãos de Cenoura, uma história que vai cortar corações e preços. Bom, e agora chegou a hora da gente ver a intertextualidade nos quadrinhos. Vamos ver se a gente consegue identificar? Nesse quadrinho de Maurício de Souza, a gente tem a Magali, comilona, que encontra uma serpente e a serpente oferece a ela uma fruta e diz: dê uma mordida e ofereça o resto para Adão. Mas o que acontece? Como ela é gulosa, ela come tudo e ela diz: quem nasceu para Magali nunca chega a Eva. Intertextualidade com o quê? Exatamente, com a história bíblica de Adão e Eva. E nesse quadrinho, a gente tem a intertextualidade com a história do Pinóquio. Vale lembrar que só faz sentido para a gente a intertextualidade se a gente conhece a história a qual o autor está se referindo. Nesse caso, por exemplo, se a pessoa nunca tiver lido a história do Pinóquio e não souber
que cada vez que o Pinóquio contava uma história mentirosa, o seu nariz crescia, esse quadrinho vai ficar sem sentido. E aqui o Maurício de Souza fez uma intertextualidade com a história dos três porquinhos, o que veio a calhar, porque o Cascão é considerado um porquinho justamente por não tomar banho. E por último, intertextualidade com o queridinho Harry Potter, que os aficionados pela série vão conseguir identificar rapidamente. Então, pessoal, por hoje é somente isso. Espero que vocês tenham aprendido, gostado, se divertido. E se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ok? Bons estudos! Tchau, tchau e até a próxima!